Então, nosso trabalho, o título é A Violência entre Pares, uma discussão que precisa ir além dos muros da escola. Os objetivos do nosso trabalho: expor e discutir o aumento da violência entre pares na escola. O que seria essa violência? Em outras palavras, é o bullying, né? Discutir o que há por trás de comportamentos agressivos e distinguir os alunos agressivos dos alunos indisciplinados e violentos, ou seja, a diferença entre o aluno que pratica o bullying, o aluno violento e o aluno indisciplinado. Analisar a forma e a intensidade em que a violência entre pares ocorre na esfera escolar. De que jeito que essa violência ocorre, né? Apresentar a situação vivida por 2 alunos do ensino fundamental vítimas de bullying. Essa foi a nossa ida a campo. A gente conversou com 2 alunos que foram vítimas de bullying. Apresentar formas de identificar a violência entre pares na esfera escolar. A gente vai identificar, né, falar como é que a gente pode identificar essa violência. E, por último, apresentar sugestões de combate à prevenção ao bullying. A gente vai falar, então, como é que a gente identifica e como é que a gente pode prevenir essa situação. A violência. Esse fenômeno violência nos faz refletir. O que ele nos faz refletir? Ele nos faz pensar sobre os nossos atos, sobre os atos de alguns alunos, de professores até mesmo, e o que a gente, né, às vezes pode estar cometendo bullying com o aluno, ou o aluno entre os alunos mesmo. Vários aspectos têm caracterizado a nossa sociedade nos últimos anos. A urbanização intensa, migrações internas, expansão das redes sociais, a cultura do consumo, a concentração de renda, o aumento da exclusão e do desemprego. Até na nossa entrevista, nossa conversa que a gente teve com os alunos, teve até uma situação em que o bullying passou do muro da escola e foi parar nas redes sociais. Violência escolar. Decorre da violência social ou nasce na escola? A gente quer questionar com isso sim. A violência na escola, o bullying, o que é? Ele nasce na escola, ele é uma situação que ocorre dentro da escola, ou ele vem de fora e acaba refletindo na escola, acaba estourando, explodindo ali na escola? Diga não ao bullying. Bullying é o quê? Uma violência moral. Aqui a gente não tem nenhuma palavra que possa corresponder ao bullying. Então os pesquisadores chamam ou de violência moral ou de violência não física. Ou seja, ela não é uma agressão, né? Não é bater numa outra pessoa, é uma agressão através de apelidos, de xingamentos, de exclusão. Bullying não é brincadeira. Violência entre pares é uma forma de violência não física. E as vítimas são geralmente alunos frágeis, né? Já é aquele aluno que já fica quieto, então ele vai sofrer o bullying, ele vai se retraindo cada vez mais, vai se excluindo, vai cada vez ficar mais, né? E os agressores já são acostumados com uma educação equivocada, já é geralmente um aluno, né, que já tem ou sofreu bullying em casa ou sofreu de alguém e está repetindo esse movimento na escola. Tá, assim. Nós duas trabalhamos na Escola de Educação Básica Prefeitura do Sievert. Eu leciono português para os 6º anos e eu passei por uma situação bem constrangedora no primeiro bimestre. Na verdade, todos os professores do 6º ano. Numa turma de 6º ano, nós temos 2 casos bem graves de bullying que resultou numa atitude, assim, foi tomada meio que de supetão, decidida no conselho de classe pelos professores, que na verdade ele só meio que tapeou a coisa toda e não resolveu. Nós conversamos com o Antônio Bonet, que cuida muito dessa parte com os professores, de alunos especiais, e também com a Maria, que é a diretora da escola, e pedimos autorização para conversar com esses 2 alunos. Ela nos autorizou. Aqui, como eu coloquei no slide, vocês podem ver que a decisão final foi trocá-los de turma, mas isso envolveu todo um outro processo entre os colegas também. São duas vítimas. O primeiro é um menino de 12 anos, desculpa, uma menina de 12 anos que sofreu bullying por suas características físicas. Quais são elas? Ela tem 12 anos, o corpo dela está, digamos assim, mais desenvolvido do que o das outras meninas, os seios em especial, né? Ela é uma menina gordinha, baixinha e com bastante seio. Então, o que aconteceu no 6º ano, nessa turma que eu trabalho? Os colegas apelidaram ela de Tirolzinho e de Todinho, ou seja, uma referência a vacas leiteiras, para ser
ser bem honesta, ao que eles falavam dentro da sala. Por si só já é extremamente constrangedor, porque meninas também participavam da tirolzinho, faziam, eu vou trazer um todinho hoje para tomar, faziam todos esses comentários. Extrapolou todos os limites quando os meninos se juntaram e formaram um grupo no WhatsApp, com o nome dela seguido pelo apelido Tirolzinho. Eles formaram esse grupo no WhatsApp, mas assim, não usavam tanto para retaliar ou para ofendê-la, mas por si só o nome do grupo citava o primeiro nome da menina, seguido pelo apelido. Como que ficou essa situação em sala de aula? Quando uma colega do outro sexto ano reportou a uma outra professora da sala o que estava acontecendo, na hora ninguém soube muito como agir. Aí aquela coisa, pega o celular, vamos ver que grupo que você tem aí no WhatsApp, vamos ver que grupo que é. Professora, mas não fui eu que criei, não fui eu que criei, só estou participando, nem sei do que é. Quem é o administrador? Ninguém sabe, ninguém viu. Descobre quem é o administrador. Nesse caso, filho de um policial. Tá, vamos fazer o quê? Vamos ligar para ele, vamos ligar para o pai, vamos informar? Liga para o irmão que é melhor de resolver. A professora se retirou da sala, ligou para o irmão do menino. Dá uma olhada, no caso o menino nem teria ido, não foi na aula nesse dia. Dá uma olhada no celular dele, vê se ele realmente é o administrador desse grupo, é um grupo tal, tá falando sobre a menina, tá apelido maldoso, ela tá chorando, não quer mais vir para a escola. Tá, enfim, o irmão mais velho descobriu, até mesmo o menino mais novo confessou, não, eu fiz o grupo, mas era só uma brincadeira. Ficou por isso mesmo, a direção nunca chamou o garoto ainda para conversar. Essa situação só foi exposta aos outros professores no conselho de classe para decidir o que fazer. Mas aqui entrou uma situação bem constrangedora, porque não era o que fazer com os colegas, era só o que fazer com a menina. O que a gente vai fazer com ela? Não, vamos tirar ela do sexto ano tal, vamos botar no outro sexto ano. Pronto, resolveu-se. O pai do menino não ficou sabendo, ninguém ficou sabendo. O menino não foi chamado para conversar por ninguém, só foi conversado e pedido gentilmente que ele apagasse o grupo do WhatsApp. Apenas isso, apenas essa decisão foi tomada. E a menina, a partir do segundo bimestre, trocou de turma. Na mesma turma, tem um menino de 12 anos que sofreu bullying pelos problemas psicológicos dele. Ele não tem professor 2, tá? Ele não tem uma assistência de professor 2 em sala, mas ele participa do SAED à tarde. O laudo dele, segundo Antônio Roney, é deficiência mental leve e transtorno de ansiedade. Ele é extremamente ansioso. Ele não tem hiperatividade, ele é ansioso. Só que assim, a questão da deficiência mental leve dele levou os colegas a seu retardado, seu idiota. Cheguei a ouvir durante a minha aula, um cavalão desse tamanho sentado na frente, porque ele tem que sentar na frente, uma vez que ele é um menino de uma certa estatura, né? E essas situações também foram passadas no conselho pela professora do SAED. Foi a professora do SAED quem reportou essas coisas durante o conselho. Ela pediu voz e repassou tudo o que o menino estava sofrendo e passava para ela à tarde durante as aulas do SAED. Ele não quer vir mais no SAED porque os colegas questionam por que ele está indo no SAED, se ele é retardado, por que ele precisa de uma outra professora, de uma outra ajuda. E a decisão foi a mesma tomada com a menina. Bom, a gente tem esses dois problemas nesse sexto ano, vamos tirá-los, vamos colocá-los em outro. Minha opinião do que isso aconteceu. No caso da menina, por incrível que pareça, apesar da decisão ter sido meia aos trancos e barrancos, ajudou. Ela está se sentindo melhor, foi melhor recebida nesse sexto ano. O menino não, ele teve um comportamento assim que decaiu muito. Até a professora do SAED comentou, ele está agressivo, está bem mais agitado, já disse que não gostou da decisão, que não queria ter ido para outra turma, apesar de estar sofrendo na turma anterior. Ele não gostou nem um pouco da decisão tomada no conselho de classe. Aqui a questão da teoria que a gente pegou, tá? Nós pegamos algumas teses. O bullying escolar é um fenômeno antigo que pode deixar marcas na vida de um sujeito. Analisando esses dois casos, nós percebemos quanto a forma de violência não física, os apelidos, gozações, xingamentos, podem ferir muito mais que uma agressão. Agora eu perguntaria para vocês assim, nós temos duas situações aqui dentro. Nós somos professores, mas nós também somos pais. Alguns aqui são. Vive tem um filho que tem um laudo, não tem filho. Tem um menino que toma remédio, não toma? Tu também tem teu menino. Mas ele é hiperativo, não é? Ele foi hiperativo quando era criança. O que faria se seu menino fosse vítima de gozação? Hoje eu não sei, com certeza eu ficaria mal. Eu não posso dizer o que eu faria hoje, porque quando ele ganhou alta do médico, ele teve 5 anos de idade, tinha 5 anos de idade, então eu não passei por esse bullying, na verdade, né? Porque
com 5 anos ele não participava ainda, ele não ia no jardim, ele não frequentou porque na época não era obrigatório, então eu cuidava dele na época. Então ele não foi para o jardim, eu não tive essa experiência de que ele fosse deixado de lado. Quando ele entrou na sala de aula, na primeira série, ele já estava ganhando alta do médico em relação a isso. O hiperativismo que ele teve foi uma sequela de uma meningite que ele teve aos 2 meses de idade. Um vírus chamado citalomegalovírus entrou na corrente sanguínea e que fez com que ele tivesse esse hiperativismo. Mas assim, não tive esse problema. Eu perguntei porque muitas vezes nossos filhos podem passar por isso, a minha talvez ainda não, mas isso não chegou aos pais, nem dele nem dela. Os pais deles não foram. Isso perguntando tanto para ela quanto para ele, os pais deles não chegaram a ficar sabendo de nada do que aconteceu na escola. Muito menos que surgiu um grupo no WhatsApp falando coisas assim, dando apelido. Isso nunca aconteceu. Não foi reportado da escola para a família. Isso talvez não seja nenhuma questão de falha da escola em si, mas do sistema todo. Aqui nessa parte, eu estou de falar que o bullying é um fenômeno violento que se dá em todas as escolas e dá justamente a sensação de sofrimento, principalmente afeta as escolas de classes inferiores. É claro que quando a gente fala em violência, ela está em todas as escolas, seja particular ou não. O bullying, a discriminação está em todas as escolas, não depende de renda, não depende de classe social, mas infelizmente ela acontece muito mais em escolas de classe baixa, média baixa, bem mais. A questão da menina em si, né, que passou também para as redes sociais, que foi um absurdo. Aqui a gente separou vítima, agressor e observador. Quando acontece um bullying em sala de aula, nós temos esses 3 participantes. Nós temos a vítima. Como se caracteriza uma vítima? Ela é frágil, ela pode render muito menos na escola, tem baixo rendimento, se recusa a ir. Geralmente ela se recusa a comentar. Esses 2 se recusaram a levar o caso mais adiante, por medo, mas eu já não tenho muitos amigos, se eu falar, e piorou de vez, porque eles me chamam assim, mas até que eles no recreio eles brincam comigo. Ou até vergonha, né, porque eles já sentem aquilo ali como um defeito, que nem a menina, né, já sentem isso ali como um defeito, ou seja, se eu levar pra frente, mais gente vai saber do meu defeito, então, deixa por aqui mesmo, mais vergonha, então, por enquanto, né. No caso dos agressores, existem 2 tipos, aí é bom a gente colocar, tá? A questão da indisciplina e daquela pessoa que entra na brincadeira, às vezes até por uma inocência, sem saber de uma proporção maior do que isso pode causar, e daquele que comete o bullying mesmo. A gente tem aquele aluno maldoso sim, que é agressivo sim, que faz para que faz porque é ruim. A gente tem que parar de achar que as pessoas se tornam ruins. De certa forma, quando elas nascem desde pequenininha, a gente já pode identificar quando aquela pessoa não tem um valor com ela, não presta mesmo nesse sentido, porque tem criança que é ruim sim. A gente nota já desde lá de pequenininho, mas ao contrário de algumas crianças que são levadas pela maré, que brincam e que muitas vezes não estão nessa onda do bullying, elas falam uma besteira ou outra, mas aí cabe ao professor identificar ao extremo, qual é o limite, é bullying, é uma brincadeira, que postura eu vou adotar. E temos os demais alunos da sala, que na verdade são só os observadores, aí eles podem ter 2 posturas, se omitir, fazer de conta que não é eles, participar e esconder a mão, fazer de conta que não participou efetivamente, ou são aqueles que falam alguma coisa, mas que geralmente são ignorados. E o tratamento é indicado não só para a vítima, mas também para o agressor, porque ele, né, futuramente não vai repetir o mesmo ato ou com outra pessoa, ou até continuar com a mesma pessoa. Porque os 2 precisam de orientação, porque na verdade o agressor, quando criança principalmente, não deixa de ser uma vítima, principalmente do que passa em casa, né? Aqui o que fazer? Promover a orientação e conscientização e também a discussão, isso dentro de sala, isso dentro dos professores, escola, direção e principalmente família. Nem tudo pode ser rotulado como bullying, a gente também tem que ver o lado da idade, da brincadeira, aquela coisa toda da idade que é normal para eles. Os alunos devem saber criar regras de convivência. Isso é um papel, às vezes, até de um professor, tira um tempinho, tá difícil a aula, conversa com os alunos, estabelece umas regrinhas de convivência, pode funcionar e funciona, por incrível que pareça, eles ainda, quanto menores, melhor ainda, porque eles ainda gostam de regras para seguir. Orientar o autor e a vítima, os 2, tá? É difícil você sempre apontar o dedo, julgar, condenar, porque ele é ruim, é um malvado. Tenta ver um lado da conversa inicialmente. Parceria entre escola e família, que é uma coisa que falta muito. Geralmente, quando a gente chama os pais na escola, ou quando eles aparecem, é só para ouvir coisa ruim. Acho que a gente, como pai, também não gostaria de chegar lá para escutar só coisa ruim dos filhos, a gente queria ouvir coisas boas também. Mas aí também parte do pai participar um pouco mais, não aparecer só na entrega de boletins. Aparecer de vez em quando, saber como está, o que está acontecendo com o teu filho. Os pais não devem cobrar, nem intimidar ou agredir o agressor.
É aquela coisa, se torna uma bola de neve. Se teu filho está agredindo lá fora, ele deve estar sendo agredido dentro de casa também. Então, fazer esse ciclo vicioso não adianta de nada, não resolve. Aqui as referências bibliográficas que nós usamos, tá? Todas as teses do Nogueira, do Ward, do Bowles, do Expósito e da Fante. Foi o que a gente usou como